Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora fazendo uma reflexão com você. Nós temos na nossa sociedade uma desigualdade social muito grande. E essa desigualdade, ela promove violência, porque ela promove exclusão. E toda exclusão torna o excluído uma pessoa sofrida, uma pessoa violentada, uma vítima, vítima de um sistema. E esse sistema da desigualdade social ser alimentada promove para criança, jovens e adultos, e também pessoas que tenham algum tipo de deficiência, um preconceito. Elas ficam marginalizadas, ou seja, a palavra marginal diz à parte, à margem, ela não pode fazer parte. E na sociedade, todo mundo tem direito de fazer parte. Todas as pessoas têm direito a ter a sua participação, o seu lugar. Ela tem direito à escola, tem direito à educação, ela tem direito a ser bem tratada. A criança tem o direito de ser criança. Veja, nós vamos criando tantas leis, mas essas leis acabam ficando no papel. O que é que você que está aí na sua casa, que está do outro lado da telinha, e eu agradeço a sua audiência, você está aqui conosco, eu pergunto a você, o que é que você está fazendo para mudar isso? Você observa no seu comportamento dentro da sua casa, com seus filhos, na educação que você dá para os seus filhos, você os educa para que eles sejam pessoas acolhedoras, responsáveis, cidadãs, pessoas que incluem, que têm compaixão daquele que não tem a mesma possibilidade que ele. De repente, o seu filho está numa escola muito bem paga, com professores que dão toda a atenção, e aquele jovem que não tem direito nem a uma escola pública, não conseguiu uma vaga. Como é que ele é tratado pelo seu filho? Como ele é tratado por você? Porque muitas vezes nós passamos nas ruas, vemos pessoas, crianças principalmente, ali pedindo uma esmola. Quantas vezes nós paramos para conhecer a história daquela criança? Para saber o que realmente está acontecendo? Para tomar uma atitude, chamar assistência social, chamar aqueles meios que nós temos, né, dentro do nosso governo, que é nosso direito, que vão dar assistência a essas crianças. E às vezes a criança está ali descalça, pedindo um pouco de comida, com cabelo sujo, roupa suja. Será que isso é igualdade social? Onde é que nós estamos? Nós temos que mudar isso. E olha, maravilhosas são as pessoas, aliás, elas são cidadãs que promovem muitos projetos para incluir essas pessoas, que têm a coragem de entrar naqueles bairros onde a vulnerabilidade é muito grande, onde a violência é grande, mas elas são corajosas e entram para ajudar. Mas não entram lá se sentindo maiores, mas entram lá porque elas se sentem pertencentes e querem que aquela comunidade também ela se sinta pertencente ao escopo social que nós temos. Vamos fazer a nossa parte. Faça, começa fazendo em casa. Começa não excluindo, não alimentando preconceito, educando o seu filho, educando a si mesmo para ser um cidadão mais com compaixão, com mais amorosidade, com justiça. Porque inclusão é justiça. A inclusão promove justiça social. Mas nós temos que fazer uma escolha. Nós queremos fazer parte da solução desse problema social ou queremos fazer parte do problema? A escolha está em nossas mãos, em suas mãos, na minha mão, na mão de cada um de nós. Tem uma frase que diz que a paz que eu quero para o mundo começa em mim, e é verdade. Começa dentro de cada cidadão e cada um tem que fazer a sua parte. E se você imaginar um barco, imagina que o barco, ou um navio muito grande, ele seria um mundo, todas as pessoas estão ali.
tem o pessoal que fica de um lado, outro do outro e outro no meio. E de repente ali no meio alguém vai e faz um furo no navio e a água começa a entrar. A parte que está de um lado diz que não vai tapar aquele buraco porque não foi ele que fez. O outro lado vai falar também, olha, eu não vou tapar esse buraco porque não fui eu que fiz. O do meio também não se responsabiliza e não tapa o buraco, só que aquela água vai entrar e vai matar todo mundo. Será que nós não estamos fazendo isso na nossa vida? Fazendo de conta que não estamos vendo o que está acontecendo, não estamos fazendo nada e aquilo que a gente deixou de fazer, aquela violência vai bater na nossa porta e todos serão afetados. Vamos nos ajudar, vamos olhar para aquele que precisa com muito mais amor, com muito mais compaixão e vamos fazer um pouquinho por dia, dentro de casa, depois na rua, na sociedade, no seu município, no seu estado, no seu país. Faça a diferença. Seja um cidadão e faça voluntariamente, porque o tempo vai passar de qualquer forma. Recebendo ou não, a vida vai passar. E se você deixa de fazer, mesmo que você esteja recebendo muito bem no seu trabalho, a violência vai bater na tua porta do mesmo jeito. Vamos fazer a nossa parte. Deixa essa reflexão para vocês hoje. E o nosso programa hoje, ele trouxe uma pessoa que tem uma história para contar para vocês. Uma história de vida que fez com que ela chegasse até aqui, fazendo a diferença na vida das pessoas. E ela vai contar um pouco dessa história para vocês. E ela faz parte da ONG Abraço. Ela é uma educadora social, trabalha com taekwondo, com artes marciais. E ela arrumou um jeito. Ela é uma dessas pessoas que arrumou um jeito de fazer inclusão. Chama-se Fátima Ferro e ela faz um trabalho maravilhoso nesse projeto social que fica ali na Grota do Andraújo. E ali na Grota do Andraújo, Fátima Ferro faz a diferença na vida das crianças. Fátima, uma alegria muito grande te receber hoje no nosso programa. A alegria é toda minha. Muito feliz de estar aqui, de poder divulgar esse trabalho, com o objetivo de sempre acrescentar mais na vida do próximo. Fátima, eu gostaria que você falasse um pouco da sua vida, porque todo mundo nasceu num lugar, tem um pai, uma mãe, tem toda uma história. Certo. Né? Nada vem do nada, todos nós, e até as nossas escolhas vêm de algo que aconteceu na nossa vida. Me diga, você nasceu onde? Me conta um pouco da sua história da infância, dos seus pais, até chegar aqui. Certo. Eu sou de Maceió, Alagoas, nasci em Riacho Doce, bairro próximo a onde eu faço esse trabalho social, na Grota do Andraújo. O que acontece? Meus pais também são de lá, natural de lá, de Riacho Doce. Eles não têm muita cultura, porque há um tempo atrás era muito difícil de Eles ter... também não tiveram condição. Exatamente, não tinha acesso à arte, não tinha acesso à escola. Foram excluídos também, né, de uma certa forma. Exatamente. Eu estudei lá mesmo, em Riacho Doce, né, na escola que tem lá. Enfim, e eu sempre fui adepta de fazer arte, algum tipo de arte. E eu também não tinha acesso por conta da questão financeira. Mas aí já há um certo tempo eu consegui conhecer Nilson Yang, né, que é o mestre e criador da arte marcial chamado Taekwondo, e comecei a praticar. Sendo que eu lembrava que as pessoas também não tinham condições. Então, fiz tudo que tem que fazer, as etapas, para me transformar numa professora de arte marcial, faixa preta, para poder começar a fazer esse trabalho. Aí, no início, eu pagava um local para dar aula para as crianças. Quando não tinha condição de continuar pagando, porque o salário mínimo é complicado. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava como serviços gerais. Serviços gerais, né? Pode falar o nome da empresa? Pode, claro. Na empresa Reluzir. Uhum. Empresa Reluzir Serviços Terceirizados. E a gente vai chegar mais na frente porque foi essa empresa, através do dono da empresa, que tem me ajudado também a ter esse projeto ainda hoje. Então, mais um motivo para a gente bater palmas para eles. É muito importante que as empresas tenham a responsabilidade social, de onde eles tiram o dinheiro deles e ganham, eles também devolvam um pouco em responsabilidade social. É verdade. Então, aí, pegando o gancho novamente, eu comecei a praticar essa atividade de Taekwondo, e fui me formando, e daí fui
pagar um local com o dinheiro que eu recebia do meu salário, para dar também a oportunidade para as crianças e os adolescentes participarem. Porque nós sabemos que esses locais, os bairros, são muito propícios a ter coisas erradas. E quando a criança ou adolescente tem muita energia, então eles vão ter que gastar aquela energia em alguma coisa, então que seja uma coisa boa. E também nós temos, né, muitas vezes o crime que é organizado, sim. ele vai buscando justamente aqueles que estão ociosos Exatamente. e que não têm muita cultura e nem sabem nem se defender, né? Exatamente. O meu objetivo sempre foi esse, trazer as crianças para o lado bom da coisa, para o lado do bem. E tinha vezes que eu não conseguia pagar, eu ficava 2, 3 meses devendo, aí depois pagava tudo de novo. E depois não tive mais condição de pagar, então fui para a rua. Então a gente fazia aula, atividade física. Você dava aula na rua? Na rua, na praia, perto da minha casa, onde a gente limpava toda a sujeirada que tinha, junto com as crianças mesmo. E a gente fazia, é um local insalubre, né? Porque tem cachorro, tem tudo, mas a gente fazia essa aula. E a gente foi começando resgatando crianças. Pra você ter uma ideia, nesse tempo uma criança de 6 anos já era usuária de drogas. 6 anos de idade, olha, veja. E começou antes disso. Quando ele chegou na minha vida, nesse projeto, no caso, assim, que não tinha local, era nas ruas, ele, desde os 5 anos, 4, 5 anos que ele já usava. Porque a família usava, deixava as coisas então, abertamente, provavelmente, né? A família usava, né? Com certeza. Então, era uma coisa que era comum. Não é natural, mas é comum, né? Então, ele usava escondido e começou a prática do esporte. A gente vai falando, educando a criança o que é errado, o que é certo. E eles vão também mudando, né, tanto a mente como o corpo da criança, e eles vão entendendo que aquilo ali é errado. Então, depois ele falou para mim, professora, quando eu comecei, eu já fazia isso. Depois que eu passei a praticar, já não faço mais. Que coisa boa. Olha, deu tempo, né? É uma vida que você salva, né? E inclui, exatamente. Porque você olhou para eles. Uma das coisas muito importantes, eu acho que toda pessoa ela quer ser incluída, ela quer ser vista, né? Então, você olhou para ele e falou, eu vejo você, eu me importo com você. Exatamente. Então, eu falei para ele que ele era superior a isso e que ele ia vencer ainda muito mais. Hoje essa pessoa já é adulta, né? Mas daí por diante, não só essas pessoas, não só essa criança, mas outros mais, foram livres através da atitude. Se todo mundo tiver uma atitude, porque todo ser humano aqui na face da Terra, ele vem com um objetivo. Sim. E não é com o objetivo de olhar para o seu próprio umbigo, é o objetivo de cuidar um do outro. É o propósito que é a vida em comum, entendeu? Né? Pois é. E a Bíblia diz também que é aquele que você tem que amar o seu próximo como você mesmo. Isso. Então, se eu não quero algo de ruim para mim, então eu não vou querer para o meu próximo. Exato. Mas não adianta só eu falar, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, daí, eu já trabalhava nessa empresa e continuei pagando os locais. Quando eu podia pagar, eu pagava. Quando eu não podia, ia para a rua, para a praia, e a gente fazia apresentações, saía pelas praias fazendo apresentação para ir para campeonatos em locais, tanto aqui em Maceió quanto em outros locais. A gente vendia trufa, fazia tudo que tem que fazer, honestamente, e para conseguir comprar uma calça para uma camisa para outro, e para a gente fazer as viagens. É o básico, né? Exatamente. Então, dentro dessa minha história toda, que a gente vai chegar mais para frente para entender, existe ex-drogado, existe ex-assaltante, ex-bandido, pessoas que somavam da parte errada e passaram a somar a parte certa do bem, em função, né, para a sociedade. Desse trabalho que Exatamente. você desenvolveu, ou seja, você fez um trabalho de correção, exatamente, de regeneração e de inclusão. Quanto é importante, Fátima? Então, aí foi seguindo isso já tem mais ou menos o quê? Já tem 27 anos que eu faço esse trabalho. 27 anos. 27 anos. Logo após que eu me formei. Também de formação também, e fui buscar também experiência no jiu-jitsu, né? E sou campeã brasileira. Vou até falar dos meus professores que amo demais, Diogênio Faria e Bianca Andrade, que são muito conhecidos, são muito famosos e são pessoas muito humildes. E que eles me ajudaram. Eu fiz o esporte e eles não me cobravam nada. Eu me tornei meu objetivo é provar para eles que eu sou grata. E aí fui até lá com toda dificuldade, mas consegui. E ainda somando mais experiência para a nossa arte marcial Taekwondo, trazendo mais essa bagagem. E daí eu sofri um acidente depois já de muito tempo trabalhando nessa empresa, Serviços Gerais. Fui chamada, depois de 1 ano de acidente, o meu acidente como que foi para vocês entenderem. Eu tive um acidente de moto vindo do trabalho, eu trabalhava no HGE, como fiscal de higienização de lá. E aconteceu o acidente, eu quebrei as costelas, os omoplatas, as clavículas, tive um edema no pulmão, um traumatismo craniano
E nesse mesmo dia que eu cheguei lá na sexta-feira, foi na sexta-noite, logo sábado pela manhã o pessoal me mandou para casa, com tudo quebrado. Não teve, Não foi cuidada. não foi feito nada porque eu acredito, eu não vou me pensar, eu acredito que o pessoal que estava lá entendeu que, isso já está com 12 anos atrás, entendeu que para mim não havia mais jeito. Achou que você... É. Mas isso não é uma atitude correta, né? Mas, e foi assim, então com 8 dias eu acordei, as pessoas falavam que eu conversava com tudo, mas eu não entendi. Para mim, eu acordei com 8 dias, 5 horas da manhã, indo tomar banho para ir trabalhar. Eu não vi que eu estava com o meu lado direito todo preto, porque a pancada foi grande, ficou Você sangue. foi se arrumar como se Não, eu fui tivesse tomar tudo bem. banho, com as duas clavículas quebradas, não sei como tomei banho também. Quando eu chego na sala, a minha filha estava no chão, lá deitada no colchão, que cuidava de mim. Eu não sabia que ela cuidava de mim. Você não estava... Não Porque vi você nada. perdeu a consciência por um tempo. Então, Voltou como se fosse o dia seguinte. Exatamente. Isso 8 dias depois. Então, eu fui tomar banho quando eu chego Só que eu estava de fora da geriátrica, estava cheio de ponto, tinha um corte aqui com ponto, estava cheio de edemas e também cheio de curativo pelas pernas, pelos queimados, que tem queimadura, tem bastante queimadura nas minhas pernas. E pronto, quando eu cheguei na sala, aí eu falei para ela. Aí disse, mãe, eu tô assustada, o que a senhora está fazendo aí? Aí eu falei, eu fui tomar banho, vou trabalhar, porque eu acordava 5 horas da manhã todos os dias, 4h40 por aí, 4h30. Pronto, ela disse, mãe, eu vou acender a lâmpada e vou sentar a senhora aqui, pra gente conversar. Pronto, quando minha filha me sentou na cadeira, ela disse, mãe, olha como é que a senhora está acendendo a lâmpada. Eu estava de fralda geriátrica, estava cheia de pontos, pelo Aí corpo, que você queimadura. foi ver. Aí eu, O que aí ela, vou te aconteceu? contar o que aconteceu. Aí ela falou, foi assim, 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 assim. Então daí, praticamente eu estava morta, né, para a sociedade também, e para meus familiares só estava esperando só o momento de fechar os olhos e enterrar. Eu já fazia esse trabalho com um ano depois desse acidente. Fiquei um ano parado, sem ter o que fazer, porque tudo quebrado, dá um tempo, né, para recuperar. Então, um senhor chamado Sarafim, já conhecia minha história, sabia que eu fazia esse trabalho, também era um empresário e ele tinha um local onde ele criava codorna. Sim. E ele mandou me chamar para a gente conversar o que é que a gente podia fazer. Mesmo que eu não pudesse dar aula, se tinha alguém que podia dar aula, gratuitamente, novamente, para ajudar os jovens. Aí não tinha ninguém, porque trabalho voluntário tem que ser feito de coração. E é muita gente precisando e poucas pessoas querendo ajudar. É verdade. Isso é uma realidade. Porque para você ajudar, você desfaz de você mesmo para ajudar o próximo. Com certeza. Né? Então, aí ele não tinha ninguém, eu falei, eu vou. Mesmo assim, com muita dificuldade, né, que eu não tinha equilíbrio, mas aí eu fui retornando às atividades devagarzinho. Talvez até isso, eu acho que isso também ajudou na sua recuperação. Sim, e depois que eu lembrei que eu era professora, que eu botava uma linha no chão porque eu não tinha equilíbrio, eu andava só de um lado. E eu fui fazendo aquilo ali, eu fui lembrando, se eu sou professora, eu sei de alguma coisa, aí eu fui vendo fotos, e aí isso me ajudou bastante. Né? Eu já fazia isso antes, e para mim foi só uma continuidade. Daí a gente foi cuidando de pessoas através da arte marcial. A arte marcial em si não é só socos e chutes. A arte marcial em si é você ensinar o ser humano a não ser violento. É você ensinar aquela pessoa a ter um equilíbrio. E também ter valores. E ter valores, com toda certeza. Com toda certeza. Então daí eu continuei lá. A gente limpou onde criava as codornas, fizemos um dojo, né? E lá, esse empresário, Sarafim, um homem de um coração muito grande, mas chegou um tempo, 5 anos depois, eu estava com, acho que quase 100 pessoas dando aula, e pessoas que tinham problemas, era vítima da sociedade, que são a realidade, não tinham um canto para morar, não tinha o que comer, problemas com depressão, porque não é só... Todo ser humano, na verdade, se não tiver cuidado, ele pode sofrer, independente se você é rico ou se você é pobre. A questão da depressão, quando vem a dificuldade, se você ela não lidar, escolhe classe social. Não, exatamente. Então, eu estava cuidando de uma pessoa que tem tentado o suicídio. Sim. Através da arte marcial. E é claro que o principal na nossa vida é Deus, porque se nós estamos aqui conversando é porque Deus nos criou. Isso. Né? Então, daí eu fui ajudar essa pessoa e eu, poxa, e agora? Como é que eu vou fazer? Põe a mão na cabeça e disse, e agora? A gente vai ficar sem esse lugar. Essa pessoa é uma pessoa já de madura, tem que estar com essa pessoa sempre e agora. Como é que a gente faz? Então, foi onde entra o Dr. Marcos, o qual já trabalhava na empresa dele. E que naquele momento eu estava sem trabalhar, porque um detalhe que eu esqueci de falar para vocês com relação ao meu acidente, eu tenho uma dor neurológica no meu braço direito, eu não tenho movimento do braço direito. Eu tenho uma lesão do plexo braquial.
Então, para quem tem isso e está me escutando, sabe que é uma dor terrível. É uma dor neuropática que não passa de jeito nenhum. Você só não sente a dor quando você está dormindo. Quando você consegue pegar no sono. Porque é uma dor. Se eu tivesse algum inimigo que eu não tenho, graças a Deus, eu não desejaria isso para ninguém. Porque é uma dor terrível. E como você consegue fazer as atividades, como você consegue gerenciar a sua vida, só tem uma pessoa que pode te fazer seguir em frente a Deus. Porque ele Te tem o dá a controle. força, Porque a a fé que você a tem, a dor é força terrível. e o propósito. E deixa eu lhe falar uma coisa, para comparar de dores. Quem tem filhos normal sabe que a dor diz que é uma das dores piores, que é não sei quantos ossos quebrando. Pois eu lhe digo uma coisa que essa já supera, porque a dor de parto, quando você para, ela passa. E essa E não essa passa. não passa. Mas aí, como eu falei, Deus tem me ajudado a continuar fazendo isso. Não faço isso para superar a dor. Não, eu faço porque é uma coisa que há em mim, que foi Deus que me deu essa missão. E eu continuo. Então, Algo que te dá um motivo para acordar de manhã. exatamente. Daí eu fui, aí quando aconteceu que o Serafim pediu o local, que ele ia vender, eu fiquei com a mão na cabeça, saber o que fazer, então eu fui procurar meu patrão, meu chefe, que era dono da empresa para qual eu trabalhava e eu estava no momento de atestado, né? Estava no momento de atestado, ainda buscando todas as coisas que acontecem nessa parte aí. Então fui lá, conversei com ele, levei ele até lá, expliquei para ele a situação, ele viu a quantidade de pessoas que tinham lá, fizemos uma apresentação para ele, que a coisa tem que ser bem transparente. Então, eu falei com ele, ele foi lá, se sensibilizou, nos chamou para ir até a empresa dele fazer uma apresentação, chamou os empresários que trabalhavam para a empresa dele, né, que prestava serviço lá, e aí se sensibilizou e a gente veio para agora do João Araújo. Então, ele juntou com Foi as aí pessoas, que começou o programa. foi aí que deu na continuidade, né, na Grota Araújo. do Araújo, foi lá. Então, ele juntou com os empresários, junto com os amigos dele, a empresa, ele comprou um terreno, pagou os pedreiros, levou o material e nós da comunidade, todo o pai, a mãe, o adolescente, a criança, Ajudou. nós que enchemos laje, nós que cavamos o terreno, nós que fizemos toda essa parte. Eu sou muito grata ao Dr. Marcos Cavalcante, porque se ele não tivesse olhado com esses olhos de solidariedade, de voluntariado, não teria esse espaço teria. hoje, né? E eu sei que nesse espaço você faz atividades com pais, com crianças, né? E é uma Avós, profissão, né? tios, Avós, tudo, tios, a família. família, as mulheres e principalmente, né? O Fercoandô é muito importante para as mulheres aprenderem, as meninas, porque assim, não é para você praticar violência, mas é para você aprender a se defender, principalmente o mundo do jeito que está hoje, com o feminicídio, isso tudo que está acontecendo, é muito importante que a mulher ela aprenda a se defender também, né? Então eu vou chamar aqui umas fotos também, já falando desse espaço, que é o espaço lá na Grota do Arandaújo, olha aí. O que você fala? Esse aí foi um momento, né, de entrega de alimentos, também da participação de Débora Borges, a professora Débora Borges, que é uma professora de violino, ela é doutora, e ela levou os seus pupilos para tocarem lá com as crianças. Foi muito lindo. Aí também houve doação de livros para a biblioteca da comunidade. Olha aí a turma tocando. E eu achei muito interessante porque a professora Débora Borges chamou uma menina para cantar e outra para regê-los, né? Sim. E foi muito interessante porque a garota tinha uma voz lindíssima. E a garota que regia era uma garotinha de 5 anos, muito linda. Veja a participação, a atenção. Eles só precisam de um espaço de carinho, de alguém que aponte novos caminhos, né? De oportunidades, né? Isso, olha lá. E você dá aula de Ferkendô para essas crianças. Isso. Então, o Mació Voluntário esteve presente, junto também com a Coronel Valdenise, com o Proerd, a Kelly, que também é de uma instituição de mulheres aqui no Vergel do Lago, a Sônia Onuki também, que agora também brevemente vai estar
com uma organização fazendo um trabalho maravilhoso, e Violão. aqui com o doutor Bruno, Exatamente. que foi doar Um violão. um violão para a Casa de Música, porque o Maceió Voluntário tem uma sala lá agora, a Sala de Música Maceió Voluntário. Veja, as parcerias com as organizações, com as pessoas que querem fazer o bem, faz com que tudo cresça mais. Exatamente. Você pode oferecer mais para aquela comunidade. Então, eles aí têm música, forquendô, tem o alimento, tem o carinho, a atenção, o trabalho, né, que vamos fazer com as mulheres, aí a doação de livros, com todas as pessoas ali presentes. É um momento muito gratificante, né, para quem faz. Também houve doação também das flautas. Nós já temos um professor, né, de violão. Qual o nome dele, Vera Leide? O Alan Rogers. Isso. Ele é o professor de violão, que já está com as crianças ali e está juntando também com as crianças que fazem parte lá da pescaria, que são levadas para lá para também participarem desse projeto. Veja quantas parcerias nós estamos fazendo com Vera Leide Nazaré, essa mulher também aguerrida, mulher forte, que faz o trabalho voluntário há tanto tempo, é assistente social, tem várias formações e também trabalhou com as crianças, né, defendendo as crianças. E ela é uma pessoa que sempre se preocupou em fazer um trabalho de inclusão. O coração dela, acho que não cabe no corpo dela, é muito maior do que ela. Mas por quê? Porque ela é uma cidadã como você. Isso, né? Eu conheci Vera numa ação, não amparando gente, e eu fui me oferecer, ela conta isso, fui me oferecer porque eu vi jovem, vi criança lá, então eu digo, vou trazer o Facundo para cá para também ajudar essas crianças. Então, o voluntariado é você se oferecer com aquilo que você tem. E aí eu conheço essa mulher maravilhosa, também uma batalhadora, e que também ela tem esse objetivo de ajudar as pessoas, de ajudar o próximo. Isso é muito importante. É isso. Fátima, o nosso programa está chegando no final. Você vê como passa rápido? Vive rápido. É um bate-papo tão gostoso. É tão bom ouvir histórias assim que alimentam a nossa alma, o nosso coração. Você é uma mulher inspiradora, uma mulher profunda, uma cidadã legítima que se ocupa de fazer aquilo que é preciso, não é? E eu gostaria que você deixasse agora, no final do nosso programa, uma mensagem. Você pode olhar para aquela câmera ali e você pode deixar uma mensagem para todo mundo que está nos vendo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, falar sobre esse trabalho maravilhoso e que não é sobre mim, é sobre Deus. Porque um ser humano que tem Deus no coração, ele não olha só para si, ele olha para o próximo. Então, minhas últimas palavras é esse: faça o bem. Você pode fazer com o que você tem. Se você tiver pouco, faça com pouco. Se você tiver muito, faça com muito. Porque Deus, ele vê todas as coisas. Ele recompensará. Com certeza. Muito obrigada pela sua companhia, por estar aqui conosco, compartilhando a sua vida, a sua história. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem. Eu vou estar esperando você, sempre com pessoas que trabalham a paz no coração. Até lá!